Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, notícia quente, notícia do dia hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli. Ela está fora do país. Moraes também determinou o bloqueio dos bens de Zambelli. Além da prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, Moraes também determinou o bloqueio dos passaportes, incluindo o diplomático que ela obteve por ser deputada, o bloqueio de salários e outras verbas, bens, ativos e contas bancárias, incluindo o PIX, o bloqueio de veículos, incluindo embarcações e aeronaves, eventualmente em nome dela, o bloqueio dos canais e perfis em redes sociais, multa diária de 50 mil contra a deputada por postagens que reiterem as condutas criminosas, a inclusão, pela Polícia Federal, do nome de Zambelli na lista vermelha da Interpol. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a jurisprudência da Corte Supremo é firme no sentido da decretação da prisão em razão da fuga do distrito da culpa, quando demonstrada a pretensão de se furtar a aplicação da lei penal. Sobre o bloqueio dos salários e outras verbas da parlamentar, Moraes determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, seja imediatamente comunicado da decisão para fins do cumprimento. A parlamentar deixou o Brasil e anunciou que está nos Estados Unidos, mas deve se deslocar para a Europa, já que tem dupla cidadania na Itália. Nesta quarta, a assessoria da deputada confirmou que ela está no estado da Flórida e que se deslocou para lá após atravessar a fronteira entre Brasil e Argentina de carro e, em seguida, pegar um voo para os Estados Unidos. A deputada teria dito que vai fazer um tratamento médico e se licenciaria do mandato. Mas Moraes assegurou que é inequívoca a natureza da alegada para a viagem à Europa, com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal em razão da proximidade do julgamento. Para a Procuradoria-Geral da República, a deputada deve ser considerada foragida por ter se evadido para outro país e anunciado publicamente sua permanência na Europa. Há 20 dias, a parlamentar foi condenada por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Além da ação em que foi condenada, Zambelli é alvo de ação penal no STF por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal ao perseguir um apoiador de Lula em 2022. Olha aí, em nota, Carla Zambelli afirmou que a prisão dela preventiva e imediata é ilegal, inconstitucional e autoritária. Segundo ela, um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Além disso, de acordo com Zambelli, a decisão foi de forma monocrática, ignorando a imunidade parlamentar e violentando a democracia. Vamos mudar de assunto agora para falar que o estado de Santa Catarina jogou fora mais de 1 milhão de doses de vacinas nos últimos 3 anos. O medicamento não foi usado e teve que ser descartado. Veja os detalhes agora com a Michele Veiga. E o desperdício do dinheiro público também acontece no nosso dia a dia e até pela própria população. Mais de 1 milhão de doses de vacinas foram desperdiçadas nos últimos 2 anos aqui no estado de Santa Catarina. O levantamento foi feito por um órgão de imprensa aqui do estado que ia questionando também as 10 maiores secretarias de saúde aqui de Santa Catarina, mostrou que por diversos motivos essas doses foram desperdiçadas, ou por vandalismo, muitas vezes por falha no equipamento, ou até mesmo por vencimento das doses. A da Covid-19 foi a que mais foi desperdiçada nos últimos 2 anos por falta de aplicação, vencimento e acabou sendo descartada. Esses números chamam a atenção até porque vacina é dinheiro público. O montante já ultrapassa a casa dos 58 milhões de reais
de desperdício. E, portanto, algumas das secretarias não quiseram responder o porquê as doses foram desperdiçadas. Dentre as que responderam, das 10 mais populosas aqui do estado, São José, que é bem do ladinho de Florianópolis, foi a que mais desperdiçou, 51 mil doses de vacina. São números que chamam a atenção porque, como eu disse, é dinheiro público. Tudo isso é usado com dinheiro de pagamento de impostos, que aí volta para a área da saúde. E também o questionamento sobre a eficácia das vacinas e tudo que foi lançado de fake news e outros meios para desmistificar ou então mistificar as vacinas também traz esse resultado da falta de vacinação e do desperdício do dinheiro público. Algumas secretarias alegaram, como eu disse, alguns problemas de manutenção, de falha de equipamento para que essas doses fossem desperdiçadas. Olha, realmente um assunto preocupante, né? Esse enorme desperdício de vacinas. Então, para falar mais sobre isso, nós temos hoje 2 convidados. O doutor Marcelo Daer, ele que é médico infectologista, professor e preceptor de infectologia da Universidade Evangélica de Goiás. E o doutor Alex Freitas, ele também que é médico infectologista. Bom, então primeiro eu quero cumprimentar os nossos convidados. Boa tarde, doutor Marcelo. Seja bem-vindo aí ao nosso jornal. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. E boa tarde também ao doutor Alex. É um grande prazer recebê-lo aqui para falar de um assunto tão importante. Boa tarde, Cléber. Boa tarde a você e a toda a sua audiência. Boa tarde, doutor Marcelo. Primeiro, então, eu pergunto para o doutor Marcelo, qual é a vida útil de uma vacina? Existe um percentual de perda já previsto? É normal uma parte da produção acabar sendo descartada? Existe uma vida útil, né? Depende da vacina, você tem um tempo menor. Por exemplo, a vacina de gripe, o período de uso da vacina é em torno de 1 ano. Então, a gente tem a vacina usada para a temporada. A gente usa a vacina na temporada 2025. A partir do dia 31 de dezembro de 2025, a gente não utiliza mais a vacina desse ano. A vacina do Covid também tem uma temporada de uso. Eu vou utilizar essa vacina para aquela cepa que está circulando, mais ou menos como a gripe. Então, se chega uma cepa nova, uma vacina nova, eu vou descartar as vacinas não utilizadas. O restante das vacinas, eu tenho uma meia-vida em torno de 2 a 3 anos. Depende da vacina. Também tem um critério que é, dependendo da vacina, as vacinas de vírus vivo atenuado, como febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola, catapora, que está até em falta já tem um tempo, são vacinas mais complexas e uma vez que eu preparo, que eu diluo a vacina, eu tenho um período curto para utilização. Então, às vezes, eu abro um frasco com 10 doses, utilizo 5 e desperdiço outros 5. Na verdade, não é um desperdício, porque eu tive a oportunidade de imunizar 5 pessoas. Mas aquelas outras 5 que eu não utilizei, eu vou ter que descartar. Então, tem várias análises que eu posso fazer dessa questão aí do possível desperdício de doses. Mas, sem dúvida alguma, como você mostrou aí, a questão da Covid é o que tem maior resistência da população, porque é onde tem mais fake news e é onde a gente tem mais perda de dose da vacina. Olha, excelente essa colocação, então eu aproveito para perguntar para o doutor Alex. O Brasil sempre foi referência internacional em vacinação, mas você acredita que essa conscientização da população, ela tem sido abalada desde a pandemia, até por embates ideológicos e questões políticas em torno do tema? O brasileiro tem se mostrado menos preocupado em se vacinar, doutor? Sim, Cléber, é perfeita a colocação aí, doutor Marcelo. E essas notícias falsas, essas fake news, elas têm contribuído negativamente para a maior adesão da população às vacinas. Bem, muito antes dessa população política, né, não sei se as pessoas se recordam, mas não faz muito tempo em que a vacina de HPV foi aplicada em adolescentes no Serviço Público Brasileiro e algumas pessoas começaram a associar essa vacina a algumas doenças. E aí, quer dizer, isso foi uma espécie de folclore popular, nada comprovado cientificamente. O Ministério da Saúde
investigou os casos supostamente de doenças causadas pela vacina e nada foi confirmado. Ao contrário, a vacina só fez proteger aquelas pessoas. Então, essa associação entre a vacina e o mal que ela, porventura, vem a fazer, isso já é antigo. E Covid, porque o assunto vacina ficou em alta. Correto. E, doutor Marcelo, alguma maneira de diminuir essa perda de vacinas? A gente viu que em alguns casos ali houve embalagens que foram violadas, houve problema também com o transporte das vacinas. Enfim, teria algumas estratégias para diminuir essa perda? Quando a perda acontece por falha mecânica ou falha técnica, a minimização disso é com contratos periódicos de manutenção das câmaras de vacina, melhorar a distribuição, né, pela rede de frios. Isso ajuda muito a perda nesse momento, né? Porque às vezes o que acontece é você ter uma quebra na cadeia e aí você tem uma diminuição da potência da vacina. Agora, a melhor maneira, talvez, seja a gente pensar em outras estratégias de vacinação. Ampliação dos horários das unidades de vacinação. Hoje nós temos muitas unidades de vacinação com horários curtos, né, horários comerciais, e às vezes as pessoas trabalham até mais tarde. Então, você ter ampliação de horários de funcionamento, deslocamento de vacinação para outros locais estratégicos, né, como terminais urbanos, shoppings. Por exemplo, campanha de vacina contra a gripe. O Brasil inteiro está vivendo uma baixa cobertura vacinal, principalmente nos grupos prioritários. Como é que eu posso minimizar isso? Eu posso, ao invés de ficar esperando que a população venha até as unidades de saúde, criar meios de vacinar essa população, seja em terminais urbanos, seja em shoppings, através de unidades móveis. Então, essas estratégias também ajudariam, além de aumentar a cobertura vacinal, diminuir a perda dessas vacinas. Nós temos agora, nesse momento, uma estratégia de vacinas que estão entrando em períodos de vencimento, onde eu amplio a faixa etária. Por exemplo, em Goiás, eu estou ampliando a faixa etária para o HPV até 19 anos, na expectativa de aumentar a cobertura vacinal e não ter desperdício de doses de vacina. Isso aconteceu com dengue também. Quando eu não tinha a população-alvo atingida, eu ampliei a minha faixa etária para eu atingir mais pessoas. Então, essas estratégias podem ser feitas pontualmente para que a gente amplie e aumente o número de pessoas vacinadas e evite o desperdício, porque, às vezes, eu tenho uma faixa etária específica para ser vacinado porque eu não tenho vacina suficiente. Mas, uma vez que eu não atingi aquela minha meta e eu tenho vacinas próximas de vencimento, eu posso aumentar a minha faixa etária para não perder vacina e manter cobertura vacinal. Olha, muito importante o que você falou sobre estratégia. Então, aproveito para perguntar para o doutor Alex. Doutor, qual a sua avaliação sobre as campanhas de vacinação que vêm sendo feitas? Elas têm sido eficientes? E mais ainda, aproveitando também dados da reportagem que a gente viu que a vacina contra a Covid-19 é que tem mais resistência. Depois que passou a pandemia, parece que houve um relaxamento. Você entende que essas campanhas deveriam lembrar mais a importância e também a necessidade dessa vacinação? Perfeito, sim, eu acredito com todo vigor que essas campanhas precisam ser intensificadas, sem dúvida nenhuma. As pessoas precisam se lembrar, refrescar suas memórias em relação às vacinas. Muita gente tem associação de vacina com criança, pensa que vacina é coisa de criança, mas e as mãezinhas para os postos de saúde. E agora, já quando chega na fase da adolescência e adulto, as pessoas acham que isso aí que a vacina não há mais necessidade nessas faixas etárias. Então, a gente precisa, sim, alertar as vacinas para os adultos, para os idosos, para grávidas, para aquelas populações de risco. E isso precisa de ser massificado através de quê? Dos meios de comunicação, dos canais, né, múltiplos que existem por aí, redes sociais, enfim. A gente precisa, sim. É claro que isso precisa passar pelo poder público. O poder público precisa capitanear isso aí para que a gente possa divulgar melhor. E, sem dúvida nenhuma, as pessoas relaxaram em relação à Covid. Por quê? No meu entendimento,
a Covid, ela hoje você não vê mais na mídia de uma forma tão agressiva como era antes, no sentido de ter um desfecho desfavorável, como é o caso da morte. Então você não vê mais associação Covid-morte, muito embora ainda haja pessoas com esse desfecho, mas a gente não vê mais aquela associação. Então as pessoas meio que relaxaram um pouco. Então, concordando com você, sim, e as pessoas vão retomar essa necessidade não só com relação à vacina da Covid, como as outras vacinas também. Com certeza, e esse é um assunto muito importante, por isso eu quero agradecer os nossos 2 convidados hoje, que acrescentaram muito a esse debate, né? Afinal, a vacina é fundamental no sistema de saúde. Então, primeiro, doutor Marcelo, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. E só lembrando, vacina funciona no braço, não adianta ter vacina na geladeira. A vacina tem que estar no braço da população, ou atendendo a população para que a gente tenha resposta. E a população que tanto anseia por vacina contra câncer, nós temos 2 vacinas contra o câncer, que é o HPV, que protege contra o câncer do colo do útero e outros tipos de câncer causado por esse vírus, e a vacina contra a hepatite B, que protege contra o câncer de fígado, que estão disponíveis na rede pública para toda a população e são subutilizadas. Doutor Alex, muito obrigado também. Um tempo as suas considerações finais e lembrar, né, a importância da vacina. Sim, Kleber, eu que agradeço aí o convite, aproveito para deixar um abraço para toda a sua audiência, São Hit. É isso, acho que as pessoas precisam tomar posse desses que são as vacinas. É uma forma bonita de se fazer a medicina, que é a prevenção. Então, na medida em que você tem uma série de benefícios, não só individuais, como coletivos. Então, eu convido toda a população a procurar vacinar conforme seja a sua faixa etária, a sua condição clínica. E isso o posto de saúde está preparado para orientar. Mais uma vez, muito obrigado e grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer aquele nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nessa quarta-feira. Olha só, inchaço nas pernas, sensibilidade ao toque e hematomas frequentes. Esses são os principais sinais da lipedema. É uma doença que mexe com a autoestima de 18%, entre 10% e 18% das mulheres de todo o mundo. E quem vai contar agora os detalhes dessa história, né, dessa campanha, já que nós estamos no Junho Roxo, é o Alexandre Cardoso. Os primeiros relatos da doença foram feitos nos anos 40. Inicialmente, o lipedema era ligado à obesidade, mas hoje se sabe que não é uma questão de peso. Em 2022, inclusive, ganhou um código no Cadastro Internacional de Doenças. O lipedema atinge entre 10% e 18% das mulheres em todo o mundo. No Brasil, são pelo menos 9 milhões de pacientes. A doença afeta muito a autoestima das mulheres. O lipedema é uma condição crônica que causa acúmulo anormal de gordura, especialmente nas pernas. Isso faz muitos pacientes desenvolverem uma busca exaustiva por controle de peso. As pacientes sofrem com inchaços nas pernas, sensibilidade ao toque e hematomas frequentes, entre outros sintomas. Especialistas acreditam que a doença esteja relacionada a fatores genéticos e hormonais. 60% das mulheres com lipedema têm algum familiar que também tem a doença. Os sintomas começam a aparecer quando a pessoa entra na puberdade, na primeira menstruação, gravidez e na menopausa. Existem 5 tipos da doença. Tipo 1, que atinge as pernas, quadris e nádegas. Tipo 2, que é a mais comum, afetando quadris, nádegas e coxas. Tipo 3, pega quadril, nádegas, coxas e pernas. O tipo 4 pode acometer os braços. E o tipo 5, que atinge somente a batata da perna. Apesar de ser uma doença progressiva e não haver cura, existem tratamentos, massagens de drenagem inferior feitas por profissionais e exercícios como hidroginástica e caminhadas lentas podem ajudar a aliviar os sintomas. O uso de meias elásticas de compressão média e uma dieta antioxidante também são recomendados.
O tratamento do lipedema é contemplado pelo SUS e seu tratamento inclui procedimentos como ultrassonografia vascular, atendimentos fisioterapêuticos e consultas especializadas. Olha, e agora uma história chocante. Uma mulher, ela foi encontrada morta dentro da casa dela na Bahia e a família suspeita que ela tenha sido atacada por um cachorro. Veja agora na reportagem da Isabela Santiago. Uma idosa de 63 anos foi encontrada morta em casa e a principal suspeita é de que ela tenha sido atacada pelo próprio cachorro. Rosenilde Nascimento de Oliveira foi encontrada pelo marido já sem vida, com marcas de mordidas no rosto, pescoço e coxa. O corpo estava ao lado do cachorro da raça Rottweiler. O caso aconteceu na última quarta-feira, 28 de maio, na comunidade de Ribeirão das Varas, zona rural de Una, no sul da Bahia. Segundo relato de familiares, a idosa já estava com a saúde debilitada e possivelmente tenha caído em cima do cachorro, o que teria provocado seu ataque. Apesar das suspeitas, a causa da morte só poderá ser confirmada após a conclusão da necrópsia. O corpo de Rosenilde foi sepultado no cemitério da cidade de Una na última quinta-feira. E olha, mais uma onça pintada foi vista em área urbana no Mato Grosso do Sul. Uma câmera de segurança gravou o momento em que a onça quase devorou um cão. Quem vai mostrar agora as imagens e contar a história é o repórter Wellington Pael. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma onça chegou ao local conhecido como Praça da Fumaça, no bairro Generoso, que fica bem próximo da fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, aqui em Mato Grosso do Sul. O felino aparece durante a noite à procura de um cão vira-lata, que vive nessa casinha improvisada por moradores da região. Por sorte, o cachorro não estava dentro da moradia. Ele estava logo à frente e, quando foi surpreendido pela onça, conseguiu desviar repentinamente da visão do felino e fugir correndo e latindo. A onça então desiste do ataque e vai embora. Além de curioso, esse caso revela um cenário preocupante. Esse é o segundo caso em menos de um mês de aparição de onça pintada no perímetro urbano da cidade, que é conhecida como capital do Pantanal. Autoridades das mais diversas áreas vêm estudando o que seria uma mudança de comportamento do maior felino das Américas. Uma das possibilidades pode ser a falta de comida no habitat natural dos animais, após os incêndios que vem atingindo o bioma a cada ano. Há pouco mais de um mês, outro caso envolvendo felino chocou o país. Foi a morte do caseiro Jorge Ávalo, de 61 anos, devorado por uma onça no pesqueiro onde trabalhava no Pantanal. Esse foi o primeiro caso de ataque de onça a seres humanos registrado no país. Na época, especialistas alertaram sobre os riscos da prática da ceva, que consiste em oferecer comida aos animais com o intuito de que apareçam próximo às propriedades. Isso faz com que os bichos percam o medo natural dos humanos e passem a associar os homens à oferta de alimento. Apesar de comum, essa é uma das práticas que pode estar colocando em risco o ecossistema pantaneiro. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.